Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem. Hoje, gente, eu vim trazer um assunto aqui, né, para vocês que querem ter este cultivo de orquídea em vidro. E muitas das vezes tem amigo que fala: Elisângela, as minhas orquídeas eu planto e perdi, em vidro para mim não dá certo, porque não dá certo, o que eu devo fazer? Então eu resolvi fazer este vídeo aqui agora no intuito de ajudar vocês que querem ter esse cultivo, tá tendo problema no cultivo, às vezes é porque a gente pensa, né, que plantou e não vai dar certo, que a rega tá errada, tá fazendo tudo certinho às vezes e a orquídea não tá emitindo raiz, a orquídea apodreceu toda a raiz. Elisângela, o que eu devo fazer? Gente, eu vou passar para vocês aqui o que eu sei na prática. Na prática, o que eu fui aprendendo durante esses anos aqui, né? Vocês lembram que eu fiz esse vídeo lá em Juiz de Fora, com essa mini aqui, ela é bem pequenininha, tá vendo? Eu fiz um vídeo com essa orquídea, que ela não tinha raiz nenhuma. Aliás, ela tinha só essa aqui, ó, essa raizinha aérea aqui. Ela tinha só essa. Então, gente, o que eu fiz? Eu fixei ela, né? Coloquei um pouquinho de argila no fundo e coloquei o substrato tamanho maior e sempre coloco em cima para poder manter o substrato mais úmido. Um pouquinho só, gente, aquela coisinha ali que você tá vendo, olha, quase nada de esfagno, porque o substrato é normal que em cima ele seca mais rápido, correto? E embaixo vai estar sempre mais úmido. E como eu disse, esse substrato aqui que eu tenho usado, essa argila no fundo com esse substrato tamanho maior, que aqui pro meu cultivo, né? Deu super certo. E ele ajuda que a orquídea não fique úmida demais. Eu posso fazer um depósito de água hoje nessa orquídea, amanhã o substrato, né? Ainda há pouco o substrato já começa a secar. Então, geralmente eu molho ela a cada 3, 4 dias, dependendo do clima, gente, é muito relativo. Aqui estava frio, né? Então, ela ficou úmida mais tempo. Você pode ver pela cor do substrato, tem umidade. Então, quando eu percebo que ele está mais claro, a raiz está mais prateada, aí sim, olha só a pontinha aqui da raiz, gente. Se vocês olharem aí no vídeo anterior, tem um mês mais ou menos que eu plantei essa menina sem raiz. Olha aqui. E eu agradeço, assim, fico grata, a gente fica feliz, por quê? A orquídea, cada uma que você planta, ela vai te responder de uma maneira, né? Nenhuma responde da mesma forma. Essa orquídea que gente, ela tá me respondendo de uma forma tão maravilhosa. Olha quantas raízes. Eu fixei ela, olha só, tá vendo? Ela fica bem firmezinha. A orquídea tem que estar assim. Nunca enterrar o rizoma, ele tem que estar sobressaindo sobre o substrato. E eu umedecia todos os dias esse cantinho aqui, só por cima um pouquinho. Assim eu pedi minha filha, por isso que eu trouxe ela, porque estava tomando tempo demais da minha filha, gente. Ela trabalha. Aí eu molhava somente um pouquinho em cima, todos os dias de manhã. Eu dava essa preferência de manhã, porque se caso a gente, sem perceber, molhasse um pouquinho o rizoma onde não devemos deixar, né? Molhado, durante o dia, provavelmente seca mais rápido do que à noite. Gente, um mês, olha só, sem adubação, eu não uso adubo. Eu comecei esse cultivo porque pela simplicidade dele, porque não ia vazar, né? Eu achei muito prático, não ia vazar na época, no início, eu até falo com a minha amiga que eu não acreditava, né? Eu acreditei que isso era, assim, sei lá, que sei se é verdade, mas é verdade, gente. Olha, não tem furo, né? Eu achei prático porque eu usando a água, né, borrifando somente a água, eu sou péssima nesse negócio de controle de adubação. Não sou contra adubo, mas o meu cultivo eu não uso adubo. Eu acho, já ouvi dizer, também não sei, que a floração dura menos. A minha floração aqui comigo das minhas orquídeas, ela dura em média de 5 a 8 meses, gente. A orquídea florida ali sem parar. Então, e eu não uso adubo, não usei adubo para emitir essas raízes, somente umedecendo o substrato todos os dias, porque ela não tinha raiz, gente. Se tem raiz, tá úmidozinho, tá legal. Hoje ela tem, ó, já deve ter uns 3 dias que eu não molho. O substrato tá assim, tá dessa cor, tá marronzinho, então
tem, como que eu posso dizer? Tem umidade aqui. Ela tá com a pontinha verde, ó, é um sinal que tem umidade. Mas se eu quiser dar uma borrifadinha a cada 2 dias, dependendo do clima, que se eu perceber que tá seco, eu dou uma molhadinha só bem de leve no esfagno aqui e deixo. A orquídea, quanto menos água, melhor, né? Que tem que deixar a orquídea sem água, mas com menos água, melhor. Então eu vim aqui, eu plantei essas aqui, fiz o replante, né? Dessa orquídea aqui esses dias. E muita gente fala, o que eu queria mostrar para vocês. Gente, eu planto orquídea, a raiz apodrece, a raiz fica seca. Então eu vou falar qual é o método que eu uso e o que eu faço. Gente, essa orquídea aqui deve ter mais ou menos também alguns dias que eu replantei. Deve ter uns 25 dias, né? Não sei. Mas tem bem pouco tempo. Eu comprei essa muda e fiz esse replante. Essa aqui, quando eu tirei do vidro, as raízes dela estavam bem debilitada, quase sem raiz. E é uma orquídea de uma raiz acinzentada, uma orquídea com uma raiz escura, né? Aí ficaram essas raízes, que tem algum pouco aqui embaixo. Então eu plantei, ela tá desta cor, gente. Eu posso umedecer ela, eu deixei um bom tempo sem a água, porque eu tava úmida, né, demais quando eu comprei. Aí apodreceram algumas raízes, eu cortei a que não tava boa e fiz esse replante. Eu percebo que essa raiz aqui, ó, ela é o jeito dessa raiz, ela não é uma raiz verdinha, mas ela já deu uma secada, como se diz, ela vai morrer, né? Ela não vai para frente essa raiz. Mas eu vou tirar e vou replantar novamente para tirar essa raiz? Eu, Elisângela, não faço isso. De jeito nenhum. Eu vou simplesmente continuar molhando, vez em quando mantendo o substrato somente úmido, porque com o tempo essa menina vai me dar novas raízes aqui. A que perdi ali, perdeu, gente. Ela não vai morrer, não é por excesso de água, tá? E nem por falta de água, simplesmente é uma raiz que não vai desenvolver mais. Então eu não vou tirar para poder replantar novamente. Em breve, eu creio aqui, né, que sempre é assim, eu vou estar mostrando vocês ela emitindo novas raízes. O rizoma ali, ó, não tá enterrado, sempre sobressaindo. E eu observando aqui, né, ela tá super bem, vegetal, folhas firminha, durinha, e ela vai ficar aqui, gente, até ela começar a emitir novas raízes. E sem forçar a orquídea, eu não uso adubação, somente água, ok? Essa da outra aqui eu plantei no mesmo dia. Então essa já estava com mais raízes, algumas raízes amarelas, mas ainda estava durinha as raízes. O que eu fiz? Tirei somente aquelas raízes que estava podre, velha, né? E passei ela pro vidro. Aí o que acontece? Eu quero mostrar isso aqui a vocês, que muita gente fala assim, não, eu vou perder a orquídea. A raiz que estava amarela escureceu. Olha aqui como está. Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais para trás. As raízes como estão? Aquelas que estavam amarelas, elas estão se secando, ok? Você percebe que ela está se secando, mas tem muitas raízes verdes aí. Essas raízes vão permanecer verde. Elisângela, mas como que eu faço? Eu tiro ela de novo, retiro essas raízes que estão amareladas? Não, elas já estavam amareladas quando eu comprei. E ainda que você comprar, a raiz estava verde e ela amarelou e escureceu, está morrendo assim. Não é por excesso de água, mas existe algumas verdes aqui, ó, que tá super saudável. Eu não vou mexer nessa menina. Não. A que secou, secou. Eu vou manter a rega correta, sempre umedecendo um pouquinho. Linda essa borboletinha, né, gente? Olha só, uma amiga minha que me deu, a Tayane Plantas. Quando você puder, chega lá no canalzinho dela, gente. É uma graça o canal dela, um capricho que só. Então eu plantei essa orquídea, ela vai ficar aqui, gente. Muitas vezes as pessoas falam, ai, mas não deu certo, a raiz, eu plantei no vidro, passei pro vidro, não dei sorte. A raiz amarelou, eu vou fazer o replante ou passar. Não, gente. Aqui eu vou permitir. Agora, se ela tivesse podre, toda melenta, né, aquela coisa assim, eu ia retirar ela do substrato, né? Se eu percebesse que as raízes nenhuma se salvou, né?
mediante o replante. Aqui, com o tempo, ela vai secar e vai desaparecer no vaso. E vai emitir novas raízes verdes. A orquídea vai emitir novas raízes. É assim que eu aqui, com o meu cultivo, faço. E já tá aqui, ó, chegando folhinha nova, com menos de um mês plantada. Não vou mexer, não deve se mexer. Eu, Elisângela, que não vou mexer, vou permitir as raízes que estavam amarelas quando eu plantei ela, ainda se tivesse verde, gente. Às vezes acontece da raiz ficar assim, algumas se perdem, mas eu vou continuar com a mesma rega, cuidando, não com excesso de água. Ela descartou essa folhinha aqui, ó, tá vendo? Vou tirar, que isso é muito normal. E quando a folhinha tá assim, eu espero a orquídea descartar a folhinha. Eu nunca puxo, entendeu? Eu nunca tiro, eu espero ela descartar sozinha. Ela faz isso. Então o que acontece, gente? Essa orquídea aqui, tá vendo aqui em cima? Olha, tem raízes saudáveis. Essas raízes aqui embaixo também tá saudável. Então o que eu vou fazer? Manter a rega moderada. Nunca molhada demais e também nunca seca, né, gente? Senão a gente mata a nossa orquídea de sede. E eu não vou mexer mais nela. E em breve eu vou estar mostrando a vocês aqui o resultado de raízes novas chegando aqui. Já tem essas raízes verdes, mas ela já chegou aqui comigo dessa forma. Porque, gente, eu vou falar assim, quem cultiva a orquídea em vidro, percebe-se que é muito difícil, até mesmo usando alguns adubos, né? A orquídea emitir raízes. Folhinha nova chegando, aqui no caso eu recebi como um bom sinal. Mas nem quer dizer que que a orquídea está salva, se ela está doentinha, não. Muitas das vezes a orquídea está com a raiz toda podre, né? E você acaba até perdendo a orquídea. Não quer dizer que folhinha nova é horrível, mas nesse caso aqui eu tenho certeza que ela vai bem, né? Pelo tanto de raiz que tem. Agora, se ela tivesse com a raiz, igual eu tô passando mais uma vez esse comentário, toda podre. Quando eu falo podridão, aqui a raiz está amarela, está secando porque já não estava tão boa. Então, quando a raiz seca, eu tô perdendo a raiz, né? Tá secando, eu sei que não é falta de água e nem excesso de água. Eu vou manter ela aqui, eu vou observar o vegetal. Se o vegetal tá firme, tá bonito, eu vou permanecer ela aqui no vidro para que ela venha, no tempo dela, emitir novas raízes. Eu tô mostrando aqui para vocês, né, que em breve, tá vendo aqui, não tem raízes verdinhas, só este lado, olha, que já era dela. Eu vou estar mostrando porque é bem diferente as raízes novas quando chegam. Vou estar mostrando para vocês, ok? Olha só, uma raiz nova quando chega, ela é diferente daquelas que a gente já tem. Olha só, a ponteira dela é mais verdinha. Aí elas começam, de certa forma, se enroscar na argila, no substrato. A gente percebe a diferença, entendeu? Da raiz que é nova. Gente, fica vocês com Deus. É aquilo que eu falei aqui. Plantou no vidro, percebeu essa aqui, mas tem raízes verdinhas ali. Vou manter a rega certinha, sem excesso de água. E ela vai no tempo dela, vai estar emitindo raízes novas, folhagem nova. Se eu percebesse também, uma outra dica aqui, que essa orquídea aqui começar a murchar as raízes, ó, murchar as folhas, amarelando, aí sim, aí eu faço um novo replante. E eu não tenho sorte de plantar, nunca tive de colocar a orquídea sem raiz na água. Eu já planto igual eu plantei essa, diretamente no substrato. Aproximo um pouquinho de esfagno, né, em cima, para manter um pouquinho mais a umidade. E é isso aqui, gente. É isso aqui que acontece, ó. Menos de um mês plantada e com raiz já apontando aqui. É uma pequenininha mesmo, olha só, né? Ela estava totalmente debilitada, mas eu fiz o replante e tem uma outra aqui que eu vou precisar fazer o replante dela. Ela tá com uma florzinha, aqui ela tem raízes, ela tá aqui na janela, gente, olha. Deixa eu mostrar a vocês essa menininha aqui. Eu percebo que o substrato dela, aqui ó, tá longe do rizoma. Ela tá aqui ó, eu vou estar replantando ela, né? E eu vi que ela não tá, assim, ela tá com raiz, tá vendo aqui? Mas ela tá muito no alto. Ah, então, Elisângela,
coloca só o substrato e fica tudo certo. Não, gente, eu quero dar uma mudadinha aqui de posição para ela. Eu vou mexer nessa menina porque eu senti de mexer. Entendeu? Eu vou estar colocando argila no fundo, vou fixar ela. Ela tá aqui com uma florzinha linda. E é cheirosa, sabe? Ela é cheirosinha. E é isso. Olha só, somente com 2 folhinhas. Olha o tamanho da raiz, gente. Isso aqui, ó, eu replantei, ela não tinha raiz, tá vendo? Isso aqui é sem nenhum adubo. Olha só. Olha o tamanho, quase um palmo e meio de raiz. Olha, né? Isso aqui é sem adubo, gente. Eu aprendi assim, né? E eu vou levar isso comigo. E aqui, chegando mais botãozinho, mas eu vou estar mexendo nela. Depois eu vou ver se eu realmente coloco mais um pouquinho de substrato, eu dou uma acertada nela. Mas o vídeo, quando eu for mexer com essa menina aqui, a gente vai estar fazendo juntinho, ok? Então fica vocês com Deus, até o próximo vídeo, gente.